A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia e nós estamos estudando o Pentateuco. E a aula de hoje é o livro de Levítico. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo. Estamos aqui com os nossos alunos que estudam à distância. Estamos aproveitando o meu canal que se chama Crescendo com a Bíblia. Se você já conhece, já viu aí alguns dos meus vídeos, se inscreve. E ainda não é inscrito, se inscreve, dá um like, procura aí na nossa playlist os vídeos que nós já postamos sobre curiosidades bíblicas e também os nossos vídeos do curso teológico. Se você ainda não é um aluno meu, em breve nós teremos a nossa plataforma e eu estarei disponibilizando as inscrições para que você se torne um dos nossos alunos. Que Deus abençoe você e você, meu aluno, que está ligadinho aí comigo, se inscreva, aperte aí o like para que o nosso canal cresça e a palavra de Deus se espalhe para muito mais pessoas. Vamos dar início à aula? O livro de Levítico. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco. Seu nome vem da tribo de Levi, filho de Jacó, com Lia. Seus descendentes foram separados por Deus para ficar cuidando, do trabalho religioso da nação de Israel. O sacerdócio foi incumbido a Arão e seus descendentes, mas não a todos os levitas. É importante você prestar atenção nisso aqui. Levitas eram os descendentes da tribo de Levi. Todos eles foram escolhidos para cuidar das coisas do Senhor, do trabalho religioso. Porém, sacerdote eram apenas os descendentes de Arão, que era levita, irmão de Moisés, que também era levita, mas Moisés não era sacerdote. O livro foi escrito para instruir o povo de Deus, especialmente os sacerdotes, sobre como viver de forma santa diante de Deus. Seu foco principal é a santidade, tanto no culto quanto na vida diária. Levítico mostra como um povo pecador pode se aproximar de um Deus santo por meio de sacrifícios, pureza, leis cerimoniais e morais. A mensagem central do livro é: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso está em Levítico 19, 2. Levítico aponta para Cristo, o sumo sacerdote perfeito, está em Hebreus 7, 28, e o sacrifício definitivo que nos reconcilia com Deus. Por meio do seu sangue, nos dá acesso a Deus constantemente. Por isso, a sua morte rompeu o véu do templo. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o tabernáculo. Na verdade, nós falamos um pouco sobre o tabernáculo no Êxodo, mas aqui vamos falar também sobre as festas. Mas é interessante você entender que havia o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, e havia um véu que separava este lugar sagrado, era chamado de Santo dos Santos, do lugar santo, que era o lugar onde os sacerdotes ainda podiam entrar. Da parte do véu para a frente, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas, com a morte de Cristo na cruz, a sua expiação definitiva, este véu se rasgou. E hoje, por causa do sangue de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus no Santo dos Santos. Uma outra coisa interessante também é que muitas pessoas chamam de levitas aqueles que são cantores, não é? É porque as pessoas veem o período dos levitas, que é o período em que eles estão no templo, onde não havia mais tanto trabalho como havia na época do deserto. Na época do deserto, os levitas tinham que carregar a arca sobre seus ombros, tinham que carregar todos os utensílios da montagem do tabernáculo. Eles, quando chegassem no lugar onde se deveria acampar, eles deveriam armar, o tabernáculo, montá-lo direitinho, e quando fosse o período, e teriam que cuidar de tudo relacionado à obra de Deus, todo o cuidado de limpeza, de organização, de manter as coisas no lugar, de auxiliar os sacerdotes, e quando terminava e o Senhor queria mudá-los de lugar, eram eles que desmontavam tudo e carregavam novamente até o lugar onde Deus desejava. Então, os levitas trabalhavam muito, e os sacerdotes também. Quando chega o período do templo, que é ali de Davi para frente, Davi prepara tudo para o seu filho construir, mas ainda em Davi,
Os levitas já tinham um pouco mais de tranquilidade, porque não ficava mais se movimentando, eles estavam no lugar fixo. Então, os levitas passaram a trabalhar mais na parte da adoração, compondo louvores, inventando instrumentos, assim como Davi também fez. Por isso que algumas pessoas muitas vezes chamam os cantores de levitas, mas os levitas são todos aqueles que trabalham na obra de Deus. Todos que são cooperadores poderiam ser chamados de levitas, não só quem canta. Vamos para os sacrifícios e ofertas? Está no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. Deus instrui o povo sobre 5 tipos principais de sacrifícios. O holocausto, que é a oferta queimada em dedicação total a Deus. A oferta de cereais, que é de gratidão e provisão. A oferta pacífica, que é de comunhão com Deus. A oferta pelo pecado, que é o perdão por pecados involuntários. A oferta pela culpa, que era a reparação por pecados específicos. Esses sacrifícios ensinavam o valor do arrependimento e da adoração. Eu vou ler aqui algo bem interessante, tirada de um livro que eu até quero indicar para vocês. É o livro chamado Decepcionados com Deus, de Philip Yancey, onde ele fala que era muito difícil para o povo de Israel viver junto a um Deus tão santo. Eu vou ler um trecho do livro para vocês. O poder pode fazer qualquer coisa, menos o mais importante. Não consegue controlar o amor. O fato de que o amor não age de acordo com as regras do poder pode ajudar a explicar por que Deus reluta em utilizar o seu poder. Ele nos criou para amá-lo, mas suas mais impressionantes demonstrações de milagres, do tipo que talvez secretamente ansiemos, nada fazem para fomentar aquele amor. Tal como meu amigo Richard, e a história do livro conta sobre um jovem que está decepcionado com Deus por Deus não ter manifestado seu poder, eu frequentemente tenho ansiado que Deus haja de forma direta, íntima. Se tão somente ele se mostrasse, mas nas tristes histórias do fracasso dos israelitas, comecei a enxergar certas desvantagens de Deus agir tão diretamente. Um problema que encontraram de imediato foi a falta de liberdade pessoal. Para os israelitas, viverem próximos de um Deus santo, nada mesmo, nem a vida sexual, nem a menstruação, nem a composição do tecido das roupas, nem os hábitos alimentares poderia ficar de fora do alcance das suas leis. Ser um povo escolhido tinha um preço. Assim como Deus achou quase impossível viver entre um povo pecaminoso, os israelitas acharam quase impossível viver com um Deus santo no meio deles. Paradoxalmente, quanto mais Deus se aproximava de seu povo, mais distantes sentiam-se em relação a ele. Moisés estabeleceu um conjunto complexo de rituais necessários para se aproximar de Deus sem qualquer tolerância de erro. Os israelitas viam as provas da presença de Deus no lugar santíssimo, mas ninguém ousava entrar. Se você deseja saber qual o tipo de relacionamento pessoal com Deus que tinham os israelitas, ouça a palavra dos próprios adoradores. É como se já estivéssemos todos mortos. E em outra oportunidade, eles diziam: não ficaremos mais aqui. Vendo este grande fogo e ouvindo a voz do Senhor nosso Deus, porque senão morreremos. Tentaram viver com o Senhor do universo visivelmente presente em seu meio. Mas no final, dentre todos os milhares que fugiram do Egito, somente 2 sobreviveram à presença de Deus. Se você mal consegue suportar a luz de vela, como conseguirá olhar para o sol?
Quem dentre nós habitará com fogo devorador? Indagou o profeta Isaías. Será possível que, em vez de estarmos frustrados, deveríamos estar gratos por Deus estar escondido? Muito bom, não é? O povo de Israel precisava, para se aproximar de Deus, passar por todos esses rituais, todas essas regras, que eram muito detalhadas em todas as áreas da vida deles. E ao invés deles se sentirem felizes e confortáveis e se agradar de Deus, eles ficavam cada vez mais distantes de Deus. A consagração dos sacerdotes está em Levítico, capítulo 8 ao capítulo 10. Arão e seus filhos são separados para servir como sacerdote. Deus mostra a seriedade do ministério sacerdotal, inclusive punindo Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho e morreram diante do Senhor. O serviço a Deus exige santidade e obediência. Viu só do que eu estou falando? As leis de pureza está em Levítico 11 ao 15. Isso é capítulo. São orientações sobre o que é considerado limpo ou impuro em relação a alimentos, animais puros e impuros, doenças de pele, como a lepra, fungos em roupas e casas, fluxos corporais, como a menstruação. Essas leis ensinavam que pureza não era apenas física, mas também espiritual. O dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, está em Levítico 16. É o dia mais solene do calendário judaico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício por todo o povo. Um bode era morto e outro era conhecido como bode emissário. Era enviado ao deserto, simbolizando que os pecados eram perdoados e levados para longe. Olha que coisa linda! Parece uma professora, um professor ensinando a uma criança usando coisas lúdicas. Leis morais e sociais está em Levítico 17, capítulo 17 ao capítulo 20. Deus estabelece regras de convivência ética, abordando proibição de práticas idólatras e imorais, respeito à vida, à sexualidade e à justiça, e amor ao próximo. Sabe aquele versículo? Ame ao seu próximo como a ti mesmo? Sim, está na lei. Não foi só nos evangelhos que foram ditos pela primeira vez. Essas leis revelam que o relacionamento com Deus se reflete também no modo como tratamos os outros. Festividades religiosas são 7 que Deus estabeleceu para o seu povo. Está em Levítico 23. São datas sagradas que marcam a história e identidade do povo de Deus. Primeira festa, Páscoa ou Pessah, comemorava a saída do Egito e a libertação da escravidão. Um cordeiro era sacrificado apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus. Está em João, capítulo 1, versículo 29. Festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, celebrada por 7 dias após a Páscoa, simbolizava a separação do pecado, pão sem fermento, e a pressa da saída do Egito. Está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Festa das primícias, oferenda dos primeiros frutos da colheita, aponta para a ressurreição de Cristo, o primogênito dentre os mortos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Festa do Pentecostes, ou festa das semanas, celebra 50 dias após as primícias, agradecimento pelas colheitas. No Novo Testamento foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus. Atos capítulo 2. Festa das trombetas, Rosh Hashanah, início do novo ano civil judaico. Tempo de arrependimento e preparação para o julgamento, aponta profeticamente para a volta de Cristo. Dia da expiação, ou Yom Kippur, dia de jejum e perdão nacional. O sumo sacerdote intercedia pelo povo. É a maior celebração de purificação e aponta para o sacrifício definitivo de Jesus. Festa dos tabernáculos, ou Sukkot,
recordava o tempo em que Israel habitou em tendas no deserto. Celebração da provisão divina e da alegria da colheita. Aponta para a habitação futura de Deus com seu povo. Cada festa apontava para a fidelidade de Deus e profeticamente para a obra de Cristo. Santo viver e separação do pecado. Está em Levítico 19 ao 27. Deus chama o povo a ser diferente dos outros. Isso inclui justiça social, reverência ao culto, proibição da feitiçaria e idolatria, leis sobre sábado, dízimos, terras e votos, e a santidade deveria abranger todos os aspectos da vida dos israelitas. Pense num livro maravilhoso, um pouco difícil de ler, mas se você ler acompanhando com um comentário e nesse caso a nossa apostila mostrando que em todos eles aponta para Cristo, vai ficar bem mais fácil para você entender. Vamos agora para as curiosidades do livro de Levítico. Jesus respeita e cumpre o Levítico, é isso mesmo. Em Mateus capítulo 8, versículo 4, após curar um leproso, Jesus manda que ele siga o ritual de purificação, descrito em Levítico 14, mostrando respeito à lei de Moisés, onde alguns pensam que Jesus não cumpria a lei. Jesus era, sim, um cumpridor da lei. Na verdade, ele foi o único que a cumpriu de forma perfeita. O segundo maior mandamento está em Levítico, é isso mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Jesus citou esse versículo em Mateus 22, 39 como um dos maiores mandamentos da lei. Algumas pessoas às vezes pensam que esta frase, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, elas só fazem parte do evangelho. Mas na verdade Jesus estava citando Levítico 19, 18. Levítico fala mais da santidade do que qualquer outro livro da Bíblia. A palavra santo aparece mais de 80 vezes, reforçando que o livro trata da separação do pecado e da consagração total a Deus. Não é só um livro de rituais, né? Não é só sobre rituais que o livro fala, mas também sobre justiça social. O livro orienta sobre cuidar dos pobres, deixar sobras nas colheitas, está em Levítico 19, do 9 ao 10, tratar bem os estrangeiros e manter honestidade nos negócios. Olha que livro importante. Todos os sacrifícios apontam para Cristo. Cada oferta e cerimônia do templo tem um significado profético, sendo sombras do sacrifício perfeito de Cristo, como explicado em Hebreus capítulo 9 e 10. Leia para que você possa entender. O dia da expiação é um retrato do Evangelho. Em Levítico 16, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos com sangue de animais. Isso aponta para Jesus, que entrou com seu próprio sangue e ofereceu redenção eterna. Isso está em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 12. O Código Alimentar ensina discernimento espiritual. As leis sobre animais puros e impuros, em Levítico 11, não eram apenas dietéticas, ensinavam o povo a distinguir entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Como isso é importante, como tem tanta gente hoje que não consegue distinguir o santo do profano e acabam se perdendo no caminho do Senhor. Foi escrito por uma nação livre. Levítico foi dado logo após o Êxodo. O povo de Israel, recém-libertado da escravidão, agora precisava aprender a viver como uma nação santa e organizada sob o governo de Deus. Então, muita coisa que foi ensinada era necessário, porque eles estavam vindo de muitas gerações de escravidão e agora se tornaram um povo livre. E muitas vezes, quando você está numa situação de escravidão, onde tudo que você vai fazer é ordenado e você passa a ser livre, você fica sem saber o que fazer, porque até então tudo que você fazia era seguindo ordens. Então o Senhor Deus precisa deixar tudo bem explicado e orientado para eles. É o livro menos lido por muitos cristãos,
mas essencial para entender Jesus. Embora pouco lido por conter muitas leis e rituais, Levítico é fundamental para entender o papel de Jesus como cordeiro, sacerdote e intercessor. O ano do jubileu é descrito em Levítico 25. A cada 50 anos, olha que interessante, dívidas eram perdoadas, escravos libertos e terras devolvidas. Esse conceito aponta para a restauração, justiça e misericórdia, princípios do reino de Deus. O menor livro do Pentateuco, Levítico, é o menor dos 5 livros de Moisés, em número de capítulos, com 27 capítulos ao todo, mas com um conteúdo teológico profundo sobre santidade, adoração e a aproximação do ser humano a Deus. Levítico mostra que Deus quer que o homem se aproxime dele. E isso é tão maravilhoso, não é? Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma curiosidade sobre algo, tem alguma pergunta, escreva aí nos comentários, dê um like se você gostou, se você não é inscrito, se inscreva e faça com que essa palavra linda de Deus possa se espalhar para muito mais pessoas. Que Deus abençoe você, fique na paz.